Olá, mais uma noite aqui com o grupo de estudo em TCC. Hoje as nossas expositoras são Marcela, Emily e eu, falando aí dos capítulos 12 a 15, onde a gente trata de todos os pensamentos automáticos, essas respostas, emoções envolvidas. Mas antes eu quero fazer uma pergunta. Eu quero saber se por acaso Emily, Marcela, eu já autorizo mais de conteúdo, se autorizam a gravação desse nosso grupo de estudo. Autorizo. Eu também autorizo. Então, bora começar, gente. Ora, Muita coisa para ver. olá, gente, boa noite. Eu vou falar sobre o capítulo 12, que é Identificação de Pensamentos Automáticos, ou PAs, né? Para começar, né, é bom lembrar que o modelo cognitivo, ele sugere que a interpretação de uma situação, em vez da situação em si, expressa em pensamentos automáticos ou imagens, influencia nossa emoção, comportamento e resposta fisiológica. Ou seja, né, os pensamentos automáticos, eles vão influenciar o nosso comportamento, as nossas emoções e a resposta fisiológica. E aí é importante ajudar os clientes a responderem a seus pensamentos inúteis ou imprecisos. Os pensamentos automáticos, eles não necessariamente são disfuncionais. Contudo, o capítulo, né, esse capítulo que eu trago aqui, tem um foco maior nos pensamentos disfuncionais. Tem certas características, né? Ele é comum a todos nós. Não é uma coisa só daquela pessoa que está ali em sofrimento psicológico, né? É comum a todos nós. E são caracterizados por serem rápidos, são caracterizados por surgirem rapidamente em resposta a uma situação e evento, né? Eu lembro que eu aprendi isso na faculdade e até hoje eu não esqueci, e tá no livro também, né? Que é essa característica de ser rápido, de ser fugaz, de ser assim, sabe? Uma coisa rápida. E, né, como é o foco deste capítulo, os PAs, né, os pensamentos automáticos disfuncionais, são aqueles que distorcem a realidade, né? E isso deriva, né, a, as emoções e respostas fisiológicas e comportamentos disfuncionais. E também interfere no bem-estar, traz obstáculos, né, aos clientes. Por exemplo, é, sei lá, uma situação, estudando para concurso público. O pensamento automático do cliente pode ser: não vou conseguir passar, sou burro demais. E a emoção, tristeza, ansiedade. Comportamento, procrastinação, parar de estudar. Resposta fisiológica, formigamento no estômago, sabe aquela sensação estranha no estômago quando a gente está com ansiedade? Então é isso. E também, né, eu quis trazer, né, que os pensamentos automáticos, eles são diferentes das crenças centrais e intermediárias. Os pensamentos automáticos, eles são mais fáceis de serem identificados do que as crenças e são menos profundos e enraizados. E é engraçado que isso a gente vê na clínica, né? Eu comecei a atender na clínica do SPA e isso é realmente, a gente consegue, assim, identificar, né, os pensamentos automáticos, né? Nossa, isso é um pensamento automático, mas a crença, assim, sabe? Lá quando eu vou montar a conceitualização cognitiva, fica assim, meio que, pelo menos agora no início, né? Porque eu comecei a atender há pouco tempo. Fica meio que aquilo, caraca, o que que pode ser a crença, né, central? Justamente porque é mais difícil de ser identificado, né? Diferente dos pensamentos automáticos. E, enfim, né? A crença central traz essa questão da verdade absoluta, a crença intermediária, né? São os pressupostos, as regras e atitudes, e os pensamentos automáticos têm essa característica de serem breves. Pode passar. Explicando e identificando pensamentos automáticos dos clientes. É aconselhável explicar os pensamentos automáticos usando exemplos do próprio cliente. O que isso quer dizer? Quando você for lá identificar durante alguma sessão, né, tentar identificar ou usar um exemplo, tentar explicar para o cliente sobre o modelo cognitivo, você tem que usar um exemplo da vida do cliente para ficar o mais evidente possível o modelo cognitivo, né? E aqui, ó, no contexto da discussão de um problema específico com o cliente, é importante identificar pensamentos automáticos associados e fornecer psicoeducação.
Então é isso, né? Você vai lá fornecer a psicoeducação, né? Tem como fornecer de várias maneiras, né? E quando você vai falar do modelo cognitivo, você usa exemplos da vida do cliente. Ah, o cliente fala, ai, não sei, tô me sentindo triste. Ah, por quê? Ah, me senti um lixo em um determinado dia. Aí você vai usar um exemplo de outra coisa, né? O ali identificar os pensamentos automáticos tem que ser ali a ver, né? Tem que elucidar ali o que o cliente traz. E, né, é uma habilidade, né? Identificar pensamentos automáticos. E alguns terapeutas podem ter dificuldades, outros não. Isso vai depender ali da questão do estudo, né? E outras coisas também. E é uma pergunta básica, assim, é o básico do básico para identificar, né, pensamentos automáticos. Estará passando pela sua cabeça? O que você estava pensando? Essas são as perguntas básicas que a gente faz na clínica para descobrir pensamentos automáticos do cliente. Pode passar. No entanto, porém, contudo, todavia, nós podemos encontrar dificuldades na identificação de PAs, né, de pensamentos automáticos, né, porque a vida não é morango, a gente vai ter dificuldades na clínica. E pode haver, né, dificuldades na identificação dos pensamentos automáticos, né? Alguns clientes podem ter dificuldade de responder. O que você estava pensando, né? O cliente pode ter dificuldade, às vezes fala de uma emoção, mas traz, o que você estava pensando? Ah, eu estava muito triste, mas isso tem a ver com emoção, né? E a gente quer saber o pensamento automático. Então aí a gente vai tentar direcionar de alguma forma, né? E usa-se várias técnicas, né, para ajudar o cliente a identificar pensamentos automáticos, como, por exemplo, intensificar as respostas emocionais e fisiológicas, ajudar o cliente a visualizar a situação, fazer uma dramatização com o cliente, se a situação envolver outra pessoa, investigar as imagens mentais, sugerir um pensamento oposto e perguntar o significado da situação. Enfim, né, são várias técnicas. E, por exemplo, ajudar o cliente a visualizar a situação. Você vai falando coisas ali para ajudar o cliente ali a visualizar a cena e tentar aí coletar pensamentos automáticos. Mas assim, tem que ter muito cuidado com isso, né? Por quê? É necessário ter esse cuidado quando o cliente tiver dificuldades para identificar. Por quê? O cliente ele pode se sentir interrogado, ele pode se sentir fracassado, pode ativar uma crença aí central, nuclear. Então, a gente tem que ter empatia com o cliente na hora da gente, quando a gente vê que o cliente ali tem alguma dificuldade, sabe? Então, a gente tem que ter empatia e que é importante, né? A gente descobrir, né, os pensamentos automáticos, mas tudo bem, não vamos ter pressa, sabe? Vamos com calma, vamos falar de outra coisa, depois a gente volta nessa investigação. Então, é muito isso, né? Ter empatia, né? Porque do que a TCC promove como isso, os fundamentos da TCC. Aliança terapêutica é muito importante. Então, para além da técnica, é muito importante a gente ter um olhar empático para fortalecer a aliança terapêutica. Perguntas para reflexão, né? Quais são. Eu coloquei quais são as formas, era para colocar as formas pelas quais a gente pode ajudar o cliente a identificarem seus PAs. Eu coloquei aqui, né, usando as técnicas citadas no livro, né, que eu falei anteriormente, como, por exemplo, fazer o cliente visualizar a situação, né, guiar ali o cliente, né, para descobrir os pensamentos automáticos. E como a gente pode evitar que os clientes sejam autocríticos se tiverem dificuldades? Como eu falei, validando a dificuldade do cliente e demonstrando empatia genuína, que é muito importante para a TCC e para a aliança terapêutica, um dos fundamentos da TCC. E eu acho que é isso, né? O trabalho de grupo, ele faz muito isso, né? A gente se coloca, a gente se expõe, a gente se escuta, né? A gente vê, a gente se visualiza, e na TCC a gente faz muito isso, né? A gente se coloca muito em observação. Bom, gente, boa noite. Eu me chamo Emily, sou psicóloga e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o capítulo 13, que é justamente esse ciclo de emoções. Tema maravilhoso.
E está dentro do livro da terapia cognitivo comportamental, né? A terceira edição, Teoria e Prática da Judith Beck. Pode passar, por favor. Esse capítulo ele é muito, assim, o livro como um todo é muito bom porque ele é muito didático, né? A linguagem é maravilhosa, os exemplos ficam muito claros, mas a questão das emoções na TCC, né? A gente vê que a gente trabalha com modelo cognitivo, então a gente trabalha com pensamento, trabalha com comportamento, em situações e também trabalhamos com as emoções. Elas são extremamente necessárias dentro do processo da TCC. Então a TCC não foca só no pensamento, ela foca em todos esses aspectos e principalmente nas questões das emoções. Porque as emoções, elas contribuem de uma forma significativa para o sofrimento daquele indivíduo, mas elas também são muito importantes no processo de transformação, de como aquele indivíduo vai ver essas emoções, como ele vai manejar essas emoções e como a gente vai trabalhando isso em sessão também. Então, não é a busca de... Às vezes a gente ouve muitas críticas, o livro também traz isso de uma forma muito pontual, da questão de que a TCC ela não vai buscar reduzir emoções negativas. Não, a gente vai trabalhar com o manejo de como essas emoções negativas desreguladas, elas trazem essa perda da qualidade de vida, de certa forma. E a gente também trabalha, nesse livro da terceira edição, isso fica muito mais claro, né, a questão dos valores e de fortalecimento de emoções positivas. E de identificar situações que geram isso no paciente e que a gente incorpora no nosso plano de ação, no plano de intervenção. Então, tudo isso é muito importante, é um trabalho muito amarradinho. Emoções negativas intensas, elas interferem no pensamento, no comportamento e na realização de metas. No livro ele traz essa distinção das emoções negativas e positivas, mas ele tem um cuidado de falar, né, que todos os tipos de emoções, elas são importantes, elas são necessárias. E quando a gente vai fazer o trabalho de psicoeducação, a Marcela trouxe, assim, de uma forma muito, muito bacana essa parte, né, da psicoeducação que ela faz presente em todo o processo, mas principalmente na parte das emoções, a gente tem esse cuidado de quando a gente for passar, né, para o nosso cliente, a questão das emoções, a gente essa nomenclatura às vezes gera um pouco de dúvida, e aí trabalhar ali a questão da pessoa não se sentir invalidada diante daquelas emoções, né? Então, explicar como elas interferem e que elas são importantes, elas são necessárias, todas as emoções, mas identificar o que está trazendo ali essa perda maior de qualidade de vida e de alguns prejuízos significativos, né? Então, dentro de alguns transtornos, algumas emoções elas ficam mais fortes, por elas estarem mais, de certa forma, uma desregulação, assim. Mas é importante esse manejo, né, essa identificação, justamente para isso. Então, a meta não é a gente se livrar da emoção, muito pelo contrário, a meta é a gente entender essa emoção, como ela chega para o paciente, como é para ele, como interfere na sua vida, no seu cotidiano, trabalhar com estratégia de regulação e também trabalhar como uma coisa que é aliada da gente no processo terapêutico. Pode passar, por favor? Então, qual seria a função e sentido das emoções? O livro ele traz então que as emoções negativas elas têm esse valor tão importante quanto as positivas, mas também negativas, mas também tem um valor informativo e adaptativo. Então a gente tem a tristeza que às vezes revela a questão de perdas que a gente passou ao processo da vida. Às vezes a pessoa ela não consegue identificar aquilo que ela passou como uma perda, mas ela identifica o que ela sentiu diante daquilo. Então, isso é extremamente importante, né? A gente trabalhar ao inverso. Às vezes a gente trabalha com a situação, emoção, e às vezes a gente trabalhar ao inverso também é fantástico, né? Que a gente trabalha a partir da emoção e identifica todas as outras coisas do modelo cognitivo. Então, a questão da culpa, a pessoa sentiu que o seu valor foi de alguma forma violado, a raiva, que se apresenta assim em situações de injustiça, enfim. Todas elas são importantes. A ansiedade, né? Que às vezes é a resposta de luta ou fuga, diante de uma situação que a pessoa se vê em perigo. Então, todas essas emoções, elas vão fazer sentido à luz das crenças e valores pessoais. Eu vou explicar isso mais na parte do exemplo clínico. E o nosso papel como psicólogo, como terapeuta, é justamente isso, de investigar, validar e entender o que essas emoções revelam. Então, no momento que a gente já está fazendo a avaliação, entender como a pessoa, ela interpreta essas emoções e como ela vê, já é um norte ali para a gente conduzir essa questão da nossa do trabalho da regulação emocional, da condução da identificação das emoções dentro de sessão, enfim, eu vou falar mais pra frente, eu estou retomando coisinhas assim, mas a gente vai, mais pra frente eu vou falar um pouco mais. Mas em relação a esse exemplo clínico, eu achei maravilhoso porque ele traz, por exemplo, a Abby sentia culpa por esquecer um jantar e ansiedade ao lidar com o banco. A intensidade se explicava por seu valor atribuído à responsabilidade e respeito, emoções em coerência com suas crenças centrais. Então, a gente olhando assim, talvez a reação dele, de fato, seja algo desproporcional à situação, mas isso revela muita coisa sobre o paciente, revela sobre seu modo de funcionamento, por que ele se sentiu da forma como ele se sentiu. Bom, porque para ele era muito importante ele cumprir esse compromisso e ele estar com a filha dele. Então, eu já identifiquei valores pessoais do paciente. E a questão da ansiedade ao lidar com o banco. Então, um paciente que tem uma preocupação em cumprir prazos. Então, tudo isso também a gente identifica através do trabalho com as emoções. Pode passar, por favor? E quais são as estratégias assim, que a gente tem, né, para acessar e trabalhar com essas emoções? A gente vai ajudar o cliente a explorar o seu mundo emocional. E de que forma a gente faz isso? A gente trabalha através da nomeação. Aí a gente pode trabalhar com o uso de listas. No livro tem vários exemplos, tem outros livros também muito bons. Tem, por exemplo, acho que é do Reis, que é de regulação emocional, que ele traz uma série de ferramentas e modos que a gente pode trabalhar isso também.
tem a questão de múltiplas escolhas. A gente propor para o paciente, você se sentiu triste? A gente vai propondo as coisas e o paciente vai tentando identificar e a gente vai trabalhando isso com ele. E os quadros, né? Você estava triste, frustrado, ansioso, em qual situação isso aconteceu? E aí, junto com ele, a gente vai traçando. Ou, tipo, ele traz lá que você se sentiu triste. Em quais outras situações você se sentiu triste? E às vezes a gente consegue até identificar padrões. Isso é muito, muito, muito importante. A mensuração, né? Tem pacientes já que, para eles, pacientes, clientes, desculpa, eu acabo falando muito paciente, mas é cliente, gente. Mas dentro da mensuração, tem muito paciente, tem muito cliente que eles acabam enumerando. Para eles é muito melhor, sabe? Eles se sentem melhor, fica mais clara a coisa. Então, de 0 a 10, o quanto você se sentiu triste na situação, o quanto aquela situação foi desconfortável. Ou categorias também, né? De leve, moderado e intenso, como se fosse uma escala. No livro ele também traz a questão da imagem, né? Você colocar, desenhar com o cliente um termômetro e ali ele indicar como é que fica. Então a questão visual também é muito importante. Entender o modo de funcionamento que faz mais sentido para o paciente ou para o cliente ajuda muito nesse sentido, né? Então, diferenciar, ensinar a diferença entre pensamentos e emoção. Acho que essa é a parte mais difícil desse processo de regulação emocional e de trabalhar isso em sessão. Porque, de fato, é um processo muito difícil, porque a gente não aprende, né, como a gente identifica nossas emoções. A gente vai aprender isso em terapia. Então, diferenciar isso, às vezes não consegue nem diferenciar, nem identificar o pensamento, veja lá, diferenciar de emoção e pensamento. Mas aí o pensamento a gente vê, é uma coisa mais, assim, rápida, que vem e eu sou um fracasso, é uma coisa mais direta, né? E a emoção é aquilo que causa mesmo no corpo, a sensação fisiológica e todas essas coisas. Alinhar, verificar se o conteúdo do pensamento automático faz sentido com a emoção relatada. Então, entra naquilo de acordo com a situação que ele passou, fez sentido da forma como aquela emoção veio, não fez, como é isso para ele. Sempre trazendo aquilo, como é isso para o cliente. E reviver positivamente. Marcela acabou trazendo também, né, nessa questão do pensamento automático, que é essas técnicas que a gente faz vivenciais, de certa forma, que a gente acaba trazendo de volta as situações. Então, a gente pede maior detalhamento de como foi lá naquele momento. Você pode me descrever melhor? E através disso a gente vai revisitando esse momento para ver como ele vai reagindo em sessão mesmo. Pode passar, por favor? Emoções difíceis, evitar não é a solução. Então, às vezes, a pessoa chega em sessão para eu não quero mais lidar com determinada emoção, não quero. E a gente vai fazer esse acolhimento, entender, né, tudo isso, validar, que é muito importante, a validação. E a partir disso, a gente fazer a constante psicoeducação. Na TCC, a gente faz uma psicoeducação que ela é constante. E uma psicoeducação, assim, bem feita, né, no que eu digo bem feita, de uma forma que faça sentido para o paciente, que dialogue com a sua realidade, com o seu modo de ver o mundo, faz toda a diferença no processo terapêutico. Então, as emoções intensas, elas de forma alguma devem ser evitadas. Elas devem ser compreendidas e vivenciadas com segurança, né? Então, muitos clientes, eles têm essas crenças disfuncionais de que se eles ficarem tristes, eles não vão conseguir sair daquilo. Eles vão entrar naquele buraco das emoções e de lá eles não vão conseguir sair. Então, explicar a importância de se sentir as determinadas emoções e trabalhar isso em sessão do porquê que vem de onde vem essa crença de que as emoções elas não são algo bom, não é algo que ele vai conseguir sair, por que se vê como um buraco, uma série de coisas, né? E a TCC, ela ensina que sentir não é perigoso. As emoções, elas vêm, mas elas também são passageiras, mesmo quando fortes. Então, a gente trabalha muito também com metáforas, né, de certa forma, dentro desse manejo da regulação emocional e da psicoeducação. No livro, ele traz algumas técnicas, né, para regulação. Por exemplo, mindfulness e aceitação. A aceitação do que você está sentindo e o foco no aqui e agora. E não é só a questão como é que fala? Da meditação. A questão do mindfulness é bem interessante, porque se divide de várias formas, e uma delas é justamente fazer com que o cliente ele consiga focar em coisas do dia a dia e processar aquelas emoções. Por exemplo, você vai lavar um prato, mas está assistindo alguma coisa e lavando o prato. Então ele não pensa sobre a água que está caindo na mão, o que faz sentir. Então o mindfulness também vai nisso. É uma técnica muito interessante. Reestruturação cognitiva, que a gente faz o tempo inteiro, né, no processo terapêutico dentro da TCC, e com emoção, principalmente. Planejamento de atividades significativas. Porque a gente não vai focar só em aspectos, dessa terceira edição traz bastante isso, que a gente não vai focar só em aspectos relacionados a questões negativas. Não, a gente vai trabalhar também o que traz significado para você, o que traz sentido, quais são os valores, e como a gente pode ir incorporando isso para o cliente conseguir manejar de forma equilibrada, né, essas emoções. Relaxamento, maravilhoso, contato com a natureza, com o corpo e com o outro. Pode passar, por favor. Acho que esse é o último, né? Mas, assim, sintetizando, integração, né? Da emoção, da cognição e construção de sentido. A emoção, quando a gente trabalha de forma que leva à compreensão e que a gente faz o acolhimento, ela vira uma ponte para a gente compreender melhor esse cliente, compreender melhor o seu modo de funcionamento, sua história de vida, seus padrões, suas crenças. Eu acho que, assim, uma particularidade, né? Eu acho que as emoções é até uma forma muito
melhor da gente acessar essas crenças. Acho que a gente consegue acessar de uma forma mais interessante até no processo terapêutico. Então, as emoções e pensamentos, eles formam um ciclo que pode ser disfuncional ou transformador. E isso a gente vai fazendo através de um trabalho com muito cuidado, né, da questão do plano de intervenção, que está em constante construção, não é algo que se finda em 2 avaliações iniciais, ele está em constante transformação. E a TCC, ele propõe que nomear, aceitar e modular emoções vai fortalecer a autonomia emocional. E é exatamente isso, né? O cliente ele vai conseguindo identificar por conta própria, ele já vai trazendo em sessão de forma mais organizada essa questão do modelo cognitivo, por exemplo, e ele mesmo já consegue identificar ali os padrões. Quais são as situações que me geram determinada emoção e por que me geram determinada emoção? Isso é bem interessante. Fortalecer emoções positivas e trabalhar crenças disfuncionais abre espaço para novas possibilidades de ação. Sim, e abre também um leque incrível para a gente construir recursos com aquele cliente dentro de terapia, para que ele leve para fora dali, né? Que o propósito principal é a questão da autonomia. E a questão da empatia, Marcela falou muito bem da questão da empatia, da validação e estrutura, que são pilares ali que ajudam a gente a conduzir, né, a nossa conduta mesmo terapêutica nesse foco emocional. Mas é isso, o capítulo é maravilhoso, tem exemplos maravilhosos também, e foi isso, gente. Eu vou trazer aqui exatamente abrir esse capítulo, que vai ser o capítulo 14, avaliação de pensamentos automáticos, trazendo essa espinha dorsal para a gente reviver um pouquinho do que a gente tem falado em todos os outros capítulos, e que foi bem reforçado tanto pela Marcela quanto pela Emily agora, e que a gente vai ver nos próximos capítulos muito sobre as crenças. E até agora a gente falou sobre a estratégia de enfrentamento até embaixo, né? Então, quando a gente menciona aí na parte de crenças nucleares, a gente está falando naquela tríade cognitiva de quem eu sou, o outro, como eu enxergo o outro, como eu enxergo o mundo, como eu vejo o meu futuro nisso. Quando a gente entra nessa crença intermediária, que também a gente chama de crença subjacente, a gente entra exatamente com aquelas regras, aqueles pressupostos. Eu tenho que trabalhar muito para conseguir determinada coisa. Não, eu sou uma pessoa que tenho isso dentro da minha vida. Né? Não, se não fizer dessa forma, não vai acontecer. São crenças, atitudes, regras que a gente toma para a gente. E como a Marcela mesmo falou, e muito bem, isso é inerente de qualquer um. Todo mundo tem isso. Tá? E aí vem, sim, uma situação que se instala, onde a gente leva aí um pensamento que é muito rápido, e aquele pensamento pode ser funcional, disfuncional, mas geralmente é um pensamento que bota a gente para baixo, freia a gente numa atitude, coloca um bloqueio para a gente atingir aquele objetivo. Né? Geralmente assim. E isso daí é ruim? Não, como a Emily também falou, tá? Porque a gente tem também, uma das crenças que a gente tem é que todo pensamento disfuncional é um pensamento ruim ou é um pensamento negativo. E disfuncional é diferente de ruim. Disfuncional é diferente de negativo. Porque ele pode ser disfuncional e me levar para uma atitude funcional. Basta o quê? Entender qual que é, de fato, a estratégia de enfrentamento que eu levo para aquela situação. Né? E a mesma coisa a gente faz tem uma crença errada de falar, meu pensamento é funcional, aquela pessoa é uma pessoa funcional. Aí a gente joga aquela pessoa como sendo uma pessoa positiva, ou tendo pensamentos bons, tendo pensamentos positivos, e pensamentos funcionais não quer dizer nem bom e nem positivos, que é o grande problema, né, da gente enfrentar aí na TCC, falando, vocês só querem que a gente mude o nosso pensamento. E na verdade não é isso. A gente quer o quê? Uma dinâmica diferente dentro da realidade que ela está. E muitas vezes não precisa ser extremamente funcional, basta ela conseguir amenizar o quê? Um sofrimento ou levá-la para um objetivo. Então essa daí é a nossa proposta, que ela gere esse ciclo dessa vida dela, né? Essa pessoa. E aí a situação dos pensamentos automáticos, ela vem muito, onde a Emily comentou, e numa confusão que nós, como futuras terapeutas e clientes, encontramos muito, é que a gente faz esse também viés do que é emoção e pensamento. Né? Então a gente traz aí o que a Emily muito colocou, só um fracasso, e aí a emoção era triste. Né? Se essa pessoa falar, eu sou uma pessoa triste,
a gente muitas vezes não consegue ter essa diferença, porque ser uma pessoa triste é o pensamento dela, mas que pode não retratar uma tristeza. Olha como que é o nosso mundo. E aí a Marcela comentou muito bem. Ter esse cuidado, esse zelo, dessa investigação, essa conceitualização cognitiva é o nosso papel, né? Então, aí eu abro aí para avaliação de pensamentos. Até aqui tudo bem, gente? Eu quero perguntas depois para mim, para a gente fechar isso. Tudo ótimo. Então, a avaliação de pensamento, ela vem aí, o capítulo 14, tá? Terapia cognitivo-comportamental, teoria e prática de Judith Becker. E ela traz, a Judith, ela traz uma frase, eu sempre pego esses ganchos de frase, que eu acho muito interessante, que quase retrata o capítulo. Parte da arte da terapia é conceitualizar quais esses pensamentos são mais importantes de abordar e como abordá-los. E ainda coloco mais aqui, ou abortá-los. Porque muitas vezes, como Marcela comentou, tá? Isso daí eu estou colocando agora porque eu peguei seu gancho, Marcela. Às vezes não é aquele momento de tratar aquele pensamento. Porque nós vamos ter outros momentos que eu vou ter mais empatia, mais um rapport, ter uma conceitualização muito mais abrangente, ter mais credibilidade no que de fato eu estou entregando para aquele cliente, né? Para quê? Ele não derrape nessa pista, né? Então, a avaliação de pensamentos, ela entra aí. Quais são os tipos, como seleciona esses pensamentos, como você usa esse questionamento socrático, que vou botar um gancho aí para vocês, como você analisa o resultado desse processo de avaliação, como você conceitualiza por que a avaliação pode estar ineficaz, quais os métodos alternativos pode abordar os pensamentos, e o que você faz quando os pensamentos são verdadeiros. Vamos ver isso daí. Primeiramente, a gente entra nessa questão de tipos de pensamentos. Então, são 3 tipos que a Judith aborda, né? O pensamento impreciso, que leva àquela angústia, um comportamento mal adaptativo. Então, é aquele pensamento que ele apresenta obstáculo para se atingir algo. Ele te represa, tá? Pensamentos acurados, mas são inúteis, né? E isso daí a gente tem toda hora. Toda hora esses pensamentos vêm na nossa mente. Mas eles são inúteis, então a gente pode tentar descartá-los. E esses pensamentos acurados, geralmente são mais frequentes, são mais rígidos, são mais uns preconceitos que a gente escala em determinadas pessoas ou em determinadas situações. E a gente tem aquele pensamento que é o mais recorrente, que é o pensamento que faz com que o processo do pensamento disfuncional entre com uma ruminação, entre com uma obsessão, entre com uma autocrítica. Esses pensamentos, inclusive, eles vão ser muito, sim, trabalhados aí com, inclusive, a técnica de mindfulness, que a gente vai ver na próxima, né? A enfatizar, sim, a parte do valor daquela pessoa, mas não é trazer uma psicologia positiva e falar, vamos pensar que está chovendo, desmoronando o tempo, vamos pensar que o sol está lindo. Não, não é isso, né? Então, trazer ele nessa investigação de pensamento que a Marcela trouxe muito bem, para quê? Para que a gente crie uma estratégia de enfrentamento para ele. E isso gere uma psicoeducação. Então, os 3 pensamentos estão aí. Qualquer outro. E aí, selecionando os principais pensamentos. E uma das coisas que eu li no livro, então foi em algum vídeo que eu vi complementar, que coloca da seguinte forma. No vídeo anterior, no nosso encontro anterior, a gente viu isso, né? Para que caminho eu seguia? Até a Francisca falou assim, os 2, lembra disso, Francisca? Aí a gente falou assim, bem, é mais sofrimento ou tem mais objetivo aqui? Então, selecionando pensamentos que causam mais sofrimentos ou aqueles que represam mais, que dificultam atingir o objetivo. Né? Às vezes, uma coisa está interligada à outra, mas às vezes são coisas distintas, tá? E aí, um pensamento é um momento significativamente angustiante ou até inútil, ou tem chance de recorrer. Ele constitui um obstáculo a um objetivo. Se foi um pensamento automático da semana anterior, inclusive, é uma das coisas que a gente trabalha aí na nossa clínica, que é o quê? A gente tenta resgatar exatamente essas situações da semana, porque está muito latente, está muito perto dele, esse cliente consegue tangibilizar, está na mente, é quase pegar, ou então está no coração, que a gente coloca o coração como sentimento, né? Então, é quase pegar isso daí. Então, em que situação você teve esse pensamento? O quanto você acreditou nele naquele momento?
E agora, acredita ainda nisso daí? Como esse pensamento fez você se sentir emocionalmente? Olha uma coisa, trazendo a emoção para que ele, de fato, caracterize a emoção dele sem fugir da emoção, porque as emoções são necessárias viverem nessa ambiguidade, né? Triste, alegre, mal e bom, essas sensações, elas são muito importantes, essas emoções. E aí, o que fez? Nesse momento, nessa semana que passou, o que você fez? Grave essas perguntas, porque elas vão ser estruturadas exatamente para a gente montar esse processo aí de estratégia de enfrentamento. E aí, no entanto, mesmo que o cliente relate um pensamento automático importante, você pode colaborativamente não decidir a focar nele. Lembra que eu acabei de falar? Às vezes é uma coisa tão forte que ainda não está construída essa relação que a linha vai se soltar. A gente não vai conseguir conduzir. Então, de repente, aquele momento não é o momento da gente trazer aquele pensamento, alinhar estrategicamente aquele pensamento. A gente abre mão naquele primeiro momento e traz algo, como a Marcela falou. E em Minas a gente vai falando, você vai comendo a canja pelas beiradas. Né? Então, a gente vai comendo pelas beiradas para trazer mais força, mais consciência desse cliente do que realmente está ocorrendo naquele momento quando acontece aquela situação. Né? E aí, olha a discussão dialética aqui. A todo momento, a gente escuta assim, mas agora a gente tem terapia cognitiva dialética. Como que é? Tem uma sigla dela, gente? DBT? DBT. A Marcela trouxe isso. Só que em TCC, a gente tem que ver o seguinte, a todo momento, a gente lida com dialética. Por quê? O questionamento, e é isso que eu queria abrir esse olhar, viu, Marcela? Para mim também estava meio difuso. Porque a todo momento a gente trabalha com questionamentos socráticos. E o que são os questionamentos socráticos? É exatamente esse fazer buscar essas respostas. Dentro dessas perguntas, é fazer buscar essas respostas. Então, é trazer uma razão dentro, entre aspas, né, uma forma mais funcional dessas tratativas. A razão não é uma boa palavra, mas formas mais funcionais para essas tratativas. E isso daí, como a Marcela mesmo falou, isso daí seria muito fácil para a gente e super copiável se fosse uma folhinha de papel, cada modelo, né? Se a pessoa chegar com isso, um modelo, e não é individual, é o sujeito ali. Então, ele vai ter a forma melhor que ele vai conduzir, vai trazer as estratégias de enfrentamento dele, diferente das da minha, né? Então, esse questionamento para avaliar um pensamento automático, ele vem. Um pensamento automático está distorcido, o cliente pode se sentir invalidado, contestar, isso aí é complicadíssimo, contestar uma cognição viola um princípio fundamental da terapia cognitivo-comportamental e do empirismo colaborativo, olha o que eu estava comentando. Então, quando a gente questionar, a gente tem que ter muito zelo na hora desse questionamento. Esse questionamento não pode servir como um cheque nele, não pode vir como, não é assim. Tem que vir como uma construção. Porque senão todo aquele espiral, todo aquele empirismo que a gente está fazendo naquela colaboração, naquela construção, vem para baixo. Castelo de Babel, vem abaixo, tá? Então, a discussão dialética é exatamente isso. Aí ele vem trazendo os questionamentos, inclusive eu notei até uma coisa aqui que eu queria trazer. Reflexão para pensar, né? Então, quando a gente joga esses questionamentos, fazer refletir. Então, qual a situação? O que estou pensando ou imaginando nesse momento? O que me faz achar que esse pensamento é verdadeiro? O que me faz achar que o pensamento não é verdadeiro? Também pode ser, ele também pode achar isso, né? Ou não é completamente verdadeiro. Deixa eu jogar a gente para baixo aqui, que eu não estou vendo. Que outra forma posso olhar para isso? Não sou eu que estou respondendo. É claro que não vem todas essas perguntas. A gente começa a mapear no desconforto dele qual é a pergunta que vai ser lançada para que ele reflita aquilo, né? Então, isso daí não é um questionário para ele sair respondendo. Isso daí é um questionário para a gente ver aonde a gente pode pensar 1, 2, 3 perguntas para ele começar a construir essa reflexão, tá? Até aí, tudo bem? Judite fala uma coisa. Métodos comportamentais são mais apropriados, inclusive. Por quê? Eles servem para todos os clientes, e principalmente, incluindo as crianças, tá? E os indivíduos sujeitos com doença mental mais grave, lesão cerebral. Por quê?
A cognição, né, a necessidade de refletir, ela exige também um grau de experiência ou vivência e também uma propriedade cerebral, né? Então, se por acaso a gente não tem isso, a gente tem que se firmar aonde? Em processos comportamentais. É fazer ele construir algo para ver que ele esbarra, é formar que inclusive a Emily colocou, não sei se foi a Emily ou se foi Marcela, formar ali uma ambientação que trabalhe uma dramatização, né? Então, isso daí é importantíssimo. Por quê? Senão não vai reter. Senão não vai ter aquela compensação na cabecinha do que para ele é mais funcional. Que, na verdade, eles vão botar mais certo e errado, né? Naquele primeiro momento. E aí existe um conjunto de perguntas que eu não pude abrir muito, porque senão vai a longe esse capítulo. Perguntas para avaliar esse pensamento. E não quer dizer que eu vá fazer todas essas perguntas aí, volto a falar. Dentro do questionamento para avaliar esse pensamento automático, eu posso trazer para ele perguntas de evidências, explicações alternativas, descatastrofizar, foi difícil falar isso, viu, gente? Impacto do pensamento, distanciamento, soluções de problemas. Só vamos entender cada uma delas. A evidência quais são as evidências que te levam a pensar dessa forma? O que faz de fato você talvez querer falar com uma outra pessoa e achar que ela está contra você? Então, isso é trazer isso daí em evidência. Aí eu saí do comportamental, tá? Eu tô lá na minha dialética, tô lá nos meus pensamentos socráticos, tá? Meus questionamentos socráticos. A outra forma é uma explicação alternativa, que alguma outra maneira de olhar para isso? Tem alguma outra forma de a gente tratar isso? Qual que é um outro cenário mais condizente com isso? Então, fazer levar a uma outra situação, que de repente ele no turbilhão ele não está pensando, e a gente de fora já pode estar conduzindo isso. Descatastrofizar, quase não saiu. Muitos clientes preveem o pior cenário. É do humano, gente. É do humano. Nós somos assim. Vão virar a esquina, vão encontrar com o amigo, eu tô toda aqui despaginada, o que vão achar de mim? Né? Eu tô na câmera aqui falando, caramba, será que eu tô falando tô falando aberrações? Não vai dar. Então, é do humano achar que o cenário é o pior possível. Então, pergunte como que ele enfrentaria essa situação pior e como que ele enfrentaria essa situação melhor. Então, olhar, mostrar para ele exatamente esses dois cenários. Qual que é essa catástrofe? Como que eu lidaria com isso? Né? A questão do impacto do pensamento. É avaliar essas consequências de responder e de não responder o pensamento distorcido. E aí, ela coloca uma das coisas, ela coloca assim, o impacto desse pensamento, ele pode falar assim, o que te impacta na sua vida, na vida do outro, no seu futuro? O que isso aí vai trazer de consequência? É relevante você pensar sobre isso? Isso vai agregar sim ou não? Se ele falar que sim, a gente vai ter que entender esse sim. Né? A outra coisa é o distanciamento. Então, levar ele a responder. É como se essa situação fosse passada por um terceiro. E como que ele daria esse conselho, esse terceiro conselho, né? Ajudaria essa terceira pessoa a lidar com isso? E a solução dos problemas, o que seria buscar essa solução? O que a gente pode fazer para solucionar esse problema agora? Então, essas daí são algumas perguntas que, dentro de todo um questionamento socrático, para a gente avaliar esse pensamento, tá? Tudo bem até aí? Estamos chegando no final desse capítulo e o outro é muito rapidinho. Tudo bem? Tudo bem, sim. E aí, analisando esse desfecho do processo de avaliação, essa análise é muito importante para a gente, é muito importante, principalmente, né? Na última parte de toda essa discussão dialética, né, esse questionamento socrático, vamos botar aí, avalia o quanto o cliente de fato acredita agora que o pensamento automático original e como se ele se sente emocionalmente para que ele possa decidir o que fazer na próxima sessão. Então, ali a gente dá o controle na mão dele, para ele exatamente falar assim, olha, não está claro para mim, não estou confortável com isso, não sei lidar se eu sair e encontrar essa situação, não sei lidar. A gente vai ter que fazer o quê? Trabalhar aquilo, reforçar aquilo nas próximas sessões. Mas ele também pode falar, vou sim conseguir tentar fazer dessa forma, nessa estratégia de enfrentamento. Poxa, então aquilo dali entra como um plano de ação para que ele traga para a gente alguma situação que ele vivenciou.
Tá? A conceitualização, quando a reestruturação cognitiva é ineficaz. E aí a gente tem que botar um chapéu na gente, porque nós somos humanos também, e nós somos passíveis de erros, e principalmente quando a gente está no processo de formação, ou concluiu recentemente, ou mesmo que se o fato eu já estou há algum tempo, mas eu não conheço aquele cliente. Então, a questão de toda essa reestruturação cognitiva é uma conceitualização que a gente tem que fazer a todo momento, a revisitar a todo momento. Né? Então, aí ele coloca, né, quando o humor ou comportamento não melhora, você precisa conceitualizar, porque essa tentativa inicial de reestruturação cognitiva não foi suficientemente efetiva. E as razões comuns em cima disso, elas incluem pensamentos automáticos centrais, né? A gente, inclusive, vai ver agora no próximo capítulo as crenças nucleares, as crenças... meu pai, as crenças subjacentes, que elas vão atuar muito nessa parte desse pensamento automático central. Pensamento automático é implausível, superficial, cliente não expressou suficientemente as evidências, tem cliente que se represa nisso, e a gente sabe muito disso, né? Que às vezes a palavra não é aonde ele quer chegar, né? Então isso daí é um novelo que a gente tem que ir tirando cada vez mais. O pensamento automático em si também é uma cognição ampla, exagerada, uma crença nuclear. Esse primeiro, o pensamento automático central, e o 4 estão totalmente interligados, porque se a crença nuclear é muito reforçada, o pensamento automático é quase um central. Então, tem que ter muito zelo nesse tratamento. E o pensamento automático é distorcido. Então, a gente viu aí com relação à questão de possíveis pensamentos automáticos distorcidos. E um padrão de pensamento disfuncional. A vida dele é assim. Então, de que forma... os pensamentos não é um ou outro, são vários, tá? Eu falei que ia me estender? Hoje, quem se estendeu fui eu. Mas estou finalizando aqui. Os métodos alternativos para abordar esses pensamentos automáticos. Uso de perguntas alternativas, e aí a gente já vê aí no capítulo, não vou entrar nelas, ou isso ou aquilo, identificando distorções cognitivas, identificar distorções, e muitas vezes a gente se coloca nesse distanciamento de pensamento para entender se por acaso ele consegue compreender o que ele está passando ou não, porque às vezes aquilo dali está camuflado. Elaboração de experimentos comportamentais, que a gente já comentou aqui anteriormente. Então, usando autoexplicação, se colocando também como uma pessoa que passou por uma determinada coisa, é claro que não contando a vida, mas contando um caso, e falando como que você procederia com isso. Pedindo ao cliente respostas úteis. Então, buscar o que seria útil para você nesse caso. O que você se sentiria confortável se fosse nesse caso? Então, isso daí é construir todo essa abordagem de pensamento. E quando os pensamentos automáticos são verdadeiros? Focar na solução, né? Então, a gente tem que levar esse cliente para ir para a solução, investigar se o cliente tirou uma conclusão inválida ou disfuncional, e aí trabalhar a aceitação e voltar a focar a ação. Isso aqui é muito legal, porque a gente está falando da ACT aqui. Então, se por acaso a conclusão dele foi inválida ou disfuncional, ou seja, ele vai ver que aquilo dali não vai mudar, então como que a gente pode trabalhar um pouco para amenizar aquele sofrimento? Aceitar aquilo e desenvolver dentro do comportamento dele uma forma dele conviver com aquilo. Então, por isso que a TCC, a base da TCC que a gente está estudando aqui, ela entra e ela fornece exatamente todos esses fundamentos para as outras terapias. E a gente vai alçar mão, em determinados casos, para trazer um filamento ou outro, de uma dialética, de uma aceitação comportamental, entendeu? Então, toda essa parte daí é trazida pela nossa base. E é por isso que esse livro é tão fundamental. E trabalhar a aceitação e voltar a focar a ação do valor. Eu acho que foi isso daí. Entro aqui muito rapidamente, porque a gente tem aí, eu acho que só 8 minutos, nas respostas dos pensamentos automáticos. E trago a questão de certifique-se que o cliente registrou as respostas para os pensamentos automáticos que vocês abordaram na sessão. Para responder a outros pensamentos automáticos, entre as sessões, você pode ensinar o cliente a usar perguntas. Isso nada mais é do que a psicoeducação, tá? E eu fecho com esse slide. Redigindo as anotações da terapia, tem clientes que gostam de redigir, tem clientes que gostam de áudio, tem clientes que confiam na mente dele. E isso daí a gente vai só rever nas próximas, tá? Ou seja, nas próximas sessões. Mas é importante esse fechamento que desde lá do início do primeiro capítulo foi falado o que é resumir o que conversamos, validar o que conversamos, é muito importante. Se por acaso
a situação surgir novamente, como que eu devo conduzir? É colocar ele buscando as próprias respostas. Ele já sabe, ele já tem estratégia de enfrentamento. Tá? Usando folha de exercício. Folha de exercício só vai ser utilizada quando o cliente se sentir confortável com isso. Porque vão ao livro, a folha de exercício é grande, é uma coisa que a gente, no nosso mundo atual, a gente não tem essa habilidade. Então, é muito mais fácil colocar coisas mais compactas, mas se o cliente tiver dificuldade, é necessário que ele revisite, sim, uma ou duas vezes a folha de exercício ao longo de uma sessão ou outra, tá? A mesma coisa com o registro diário de pensamentos disfuncionais. E quando a folha de exercício não é suficiente útil, tem que entrar novamente naquela questão de perguntas socráticas, questionamentos socráticos, e também fazer toda essa parte de comportamento aí com ele, para que ele ache essas respostas e pensamentos mais funcionais. Meninas, eu tinha falado que hoje meu tempo ia estourar, né? Mas eu acho que eu fechei aqui. Eu, como fiz uma exposição que eu amarrei muita coisa de vocês duas, eu queria escutar de vocês, todas que estão aqui, se ficamos com alguma ponta, se não ficamos, tem uns 4 minutos aí. Pra mim, você explicou super bem, né? Eu acabei não lendo esse capítulo, né? Eu vou ler assim que a gente terminar aqui a reunião, né? O encontro de hoje. Então, enfim, né? Eu consegui entender, né? Muito bem. Sobre o questionamento socrático, por exemplo, né? A gente tem muito disso, né? Na clínica, né? Tem, o que estava passando aí? Como você pode evidenciar? Eu acho que o questionamento socrático é isso, sabe? É questionar, assim, claro que com cuidado, né? Questionar essas, esses pensamentos. Trazer ele à reflexão. Exato. Trazer ele à reflexão. A todo momento é trazer a dialética, a terapia dialética, tem muito trazer essa reflexão. Não somos nós que damos as respostas, né? É isso aí. Sim. É muito disso, né? Essa reflexão, né? Por meio, assim, do questionamento socrático, né? Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Enfim, né? É muito disso, né? Essa frase pode resumir, assim, né? Essa posição de fazer o cliente se questionar, sabe? Pensar, nossa, isso pode não ser verdade, pode ser verdade. Pode ser um ponto intermediário, É isso pode aí. ser outra coisa, É isso sabe? aí. É dentro dessa linha. Bem, estamos com 2 minutinhos. Vou dar a vez para Francisca, Emily, Luciana, para ver se também querem trazer alguma coisa, para a gente fechar nossa. Ai, desculpa. O que eu penso, assim, dentro do que eu escutei agora, né, é que a resposta muitas vezes está dentro de nós, né, do cliente. E quando você questiona, você traz esse pensamento, esse questionamento, e não dá para ele a resposta de tudo, ele vai se descobrir e ele vai trazer dessa experiência ou dessa vivência, ou do problema ou da situação que ele está vivendo, ele mesmo vai dar uma resposta que pode estar dentro dele. Ou ele vai ter um insight de como ele pode sair do meio daquele imbróglio que ele está trazendo, da problemática que ele está trazendo para você. Então, esse pensamento socrático, essa questão de você não dar a solução, mas você fazer o outro pensar, faz com que ele se descubra, que ele se conheça e que ele realize uma saída para aquela situação que ele está vivendo. Pelo menos é assim que eu penso, né? É isso aí. Sem sofrimento. Sem sofrimento. Temos só mais um minutinho. Emily, Francisco. Então, rapidinho. E dentro disso, né, da questão do questionamento socrático, a gente trabalha também, de certa forma, a questão da espera. Porque às vezes a gente faz a técnica, aplica, e não é naquela mesma sessão que vai vir os insights, vai vir a resposta. Às vezes vai levar 3 sessões depois. Aí a gente tem o cuidado também de respeitar esse tempo do paciente, do cliente, né? Dele elaborar isso. A gente identificar, é uma evitação? Não é? É porque ele realmente precisa desse tempo para processar. E a gente também aguardar junto com ele, não trazer ainda à tona, fazer com que ele traga por conta própria, né? E é interessante porque no início a gente fica naquele medo de a gente estar fazendo só um despejo, assim, né? De um questionamento e aí aquilo não retornar. Mas, enfim, uma hora volta. E volta, assim, de uma forma muito interessante. Bumerangue. Francisca, eu já vou deixando um beijo para vocês todos.